Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Tirando esse calor infernal que está fazendo aqui, não é? Tá muito quente, o céu já está nublado, eu acho que vai ter uma pancada de chuva. Estão falando em ciclone aqui na nossa região, não é? Já teve isso aqui e foi bem destruidor. Mas vamos tentar gravar o nosso vídeo aqui mesmo suando e pingando. Eu detesto calor. Odeio, na verdade. Eu gosto de tempo frio, né? Às vezes chuvoso também agrada, depende da situação, não é? Mas calor no sentido de quente, eu não simpatizo. Eu gosto do tempo mais ameno, mais suave, não é? Mais delicado, lembrando as mulheres, não é? É algo mais gostoso de se sentir, não é verdade? Veja bem, eu terei dois relatos para mostrar para vocês. E por conta desses relatos, eu pesquisando algumas coisas, encontrei um vídeo, um corte, na verdade, falando de uma situação que eu vou comentar depois dos relatos. É uma crítica que eu vou fazer. Um canal que eu não conheço de podcast, de duas mulheres que eu nunca vi na minha vida. Tem alguns canais que eu acompanho de podcast que eu gosto, que eu acho legal. Tem um até de uma humorista e a colega dela imita o Cebolinha. Eu gosto muito daquele canal, das meninas. Eu esqueci o nome delas. Mas esse que eu vi foram meninas que eu não conheço. Mas eu depois vou comentar e vocês já vão entender. Assiste aí aos dois relatos que vão ser mostrados para vocês em seguida e depois a gente volta. Vai lá. Vamos aos nossos relatos de hoje, pessoal. Karma veio quando eu não estava esperando, mas chegou de qualquer jeito. Depois dos primeiros anos da minha ex me traindo com o meu amigo, foi horrível. Demorei uns 7 anos, mas aí me mudei de cidade e vivi a melhor fase da minha vida. Ela, minha ex, foi verbalmente abusada pelo amante, e acabou terminando com ele depois de contar pros pais que queria casar com ele. A gente é indiano, é um baita problema. Depois foi forçada a casar com um cara rico, mas sumiu de todas as redes sociais de repente. Deve ter sido um evento e tanto, tô torcendo pra ser porque ela se divorciou. O amante viveu uma vida divertida, sem nenhuma responsabilidade, e finalmente, depois de uns 10 anos, conseguiu um emprego, ficou bêbado e bateu a moto numa árvore, passou dias na UTI e agora tem problemas mentais, ou é super lerdo. Com 35 anos, tava fazendo estágio porque não conseguia nenhum emprego. Não tô feliz com a deficiência dele, mas com certeza não tô triste por isso. Como alguém que tá passando por isso pela segunda vez, aprendi que a vingança não vem quando a gente quer. Acontece quando você menos espera, e eu quero tentar viver a melhor vida que eu puder. Espero que você também consiga. Pense no karma como um assassino russo, eles aparecem quando você menos espera e tudo é esquecido, mas eles aparecem, de qualquer jeito. A vida ensina a todos. Agora o segundo relato de hoje. Era um dia ensolarado quando comecei a desconfiar que algo estava errado. Minha esposa, Ana, tinha 27 anos e sempre foi cheia de vida. Mas, ultimamente, ela estava distante. Uma noite, ao olhar seu celular, encontrei mensagens de um homem mais velho, casado, que trabalhava com ela. O nome dele era Roberto e ele tinha 50 anos. Senti uma dor profunda no coração e um desejo de descobrir a verdade. Depois de algumas semanas de desconfiança, decidi contar tudo para a esposa dele, Luísa. Ela ficou devastada ao saber da traição. Para minha surpresa, Roberto escolheu ficar com Luísa e deixar Ana. No fim de semana do aniversário dela, eu a confrontei. Ela estava em casa, esperando uma festa que nunca aconteceu. Em vez disso, recebi sua ligação contando que o relacionamento tinha acabado. Ana estava arrasada. O que ela não sabia era que todos os amigos dela já sabiam da traição e estavam ignorando-a.
Além disso, sua família, envergonhada, decidiu se afastar. Eu tinha fotos, vídeos e mensagens que comprovavam a traição, e agora estava tudo se voltando contra ela. Nos meses seguintes, Ana enfrentou um verdadeiro pesadelo. Ela ia perder a casa no divórcio, e os filhos não iriam vê-la por 7 dias a partir de setembro. Enquanto isso, eu começava a namorar novamente, a me exercitar e a aproveitar a vida. Uma parte de mim sentia pena, mas outra parte estava satisfeita. 3 meses depois da separação, recebi uma notícia que me deixou em choque. Ana havia tentado tirar a própria vida. O desespero e a vergonha a consumiram. Sua família a internou em um sanatório, onde ela começou a viver com remédios controlados. O que era um pesadelo para ela se tornou uma nova vida para mim. Eu estava livre, respirando um ar fresco, enquanto Ana lutava contra seus próprios demônios. Apesar da dor que vivi, algo em mim se sentia aliviado. A vida tinha uma maneira estranha de se equilibrar, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. O futuro estava diante de mim, e eu estava pronto para aproveitar cada momento. É muito bom quando o karma pune todos os maldosos. Sofrem por suas escolhas cruéis e desumanas. Isso é muito justo e dá muito prazer em ver. E esses foram nossos relatos de hoje, pessoal, e até o próximo. Gostei muito dos dois relatos, sabe, gente? São relatos que não precisou de vingança, não é? O karma cuidou das pessoas que não prestam, não é? E ainda, com certeza, vai cuidar de formas mais cruéis, com certeza. Isso não acabou. As coisas, as punições que aconteceram, que nós vimos aí nos dois relatos, ainda não acabou. Porque quem faz o mal, colhe o mal. E quem é a vítima vai ter o direito de seguir a vida em frente. É dessa forma. E você encontra muitas pessoas querendo relacionamento, você encontra pessoas dignas, que são fiéis, que gostam de respeitar e ser respeitadas. Existem muitas pessoas assim, não é verdade? Então, em algum momento, você vai encontrar a pessoa certa. Pense positivo, porque se pensar negativo atrai coisas negativas. Estão entendendo, não é? Lembrando aqui que eu falei no início do nosso vídeo que eu vi um corte de duas mulheres que são, digamos assim, independentes, no sentido de libertinagem, gostam da putaria, estão entendendo? Mas exigem ser respeitadas. Ninguém pode criticar. Eu já até, inclusive, bloqueei, não é, o canal, porque eu não quero mais ver nada, nenhuma porcaria que elas falam. Mas veja bem, elas fizeram uma pergunta já combinada, é claro, porque elas não têm intelecto, não é, nem o cara que estava sendo entrevistado, e eu já vou responder por quê. Foi combinada a pergunta. Elas perguntaram ao cara, ao gado, eu chamo de gado, aquele tipo de homem que faz de tudo para agradar as mulheres com a intenção de comê-las. Estão entendendo? E na maioria das vezes não consegue comer. São os gados, os trouxas, os idiotas. Quando arrumam alguém, viram cornos. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque são bobões. É isso aí. São homens que se acham alfa e são beta. Essa é a verdade. A resposta dele foi a seguinte. Por isso que eu estou dizendo que pergunta burra, resposta burra, quem estava envolvido são a mesma coisa, burros, é isso que eu estou dizendo. Ele disse que ele acha que todos os homens da Red Pill, e eu não estou aqui defendendo ninguém, tá? Primeiro porque eu não sou Red Pill, eu tenho planos que se eu encontrar a mulher digna, eu irei casar, porque a dignidade para mim é a única exigência que eu faço. Ela não tem que ser a mulher mais linda do mundo, desde que seja digna. E se eu disser para vocês algumas coisas aqui, vocês podem não acreditar. Se ela for digna e eu amá-la, para mim ela vai ser a mulher mais linda do mundo. Estão entendendo? Mesmo que outras pessoas olhem para ela e não achem que ela seja linda. Para mim, que tenho sentimentos por ela e por ela ser digna, vai ser a mais linda do mundo para mim. Estão entendendo? Então,
Eu não tenho como ser Red Pill. Primeiro porque eu não preciso que ninguém elabore pensamentos para que eu consiga pensar. Eu tenho muita capacidade intelectual para desenvolver meus próprios pensamentos. Estão entendendo? Eu não faço parte de grupo nenhum. Eu não tenho essa papagaiada. Eu preciso desenvolver as minhas atitudes com o meu raciocínio, não com o dos outros. Quando eu bato virilha, eu uso o meu, não uso dos outros, não. Estão entendendo? É a mesma coisa o cérebro. Eu uso o meu e cada um que use o seu. É dessa forma. Mas a resposta do gado, que é um gado, o cara é um gado, ele diz que todos os caras da Red Pill são baitolas querendo macho, por isso que não confiam em mulher e por isso que falam mal de mulher. Não. A resposta certa seria: talvez esses caras da Red Pill passaram por muitas situações humilhantes. Muitas mulheres desrespeitaram eles, traíram eles, magoaram eles e eles ficaram revoltados. A resposta inteligente seria essa. Mas, na verdade, os homens da Red Pill, eles descobriram comportamentos que são óbvios, que muitas mulheres têm de se envolver por dinheiro, não é? Por interesse financeiro, e fora aquela coisa de igualdade, que homens traem, nós podemos trair também, e eles começaram a ver que não adiantava se envolver emocionalmente com mulher. É esse o primeiro indício que você pode prestar atenção neles. Eles não se envolvem emocionalmente. Estão entendendo? Mas pegam mulher pra caramba. Vocês estão entendendo, não é? É claro que deve ter algum que seja gay ou bissexual. Isso não interessa. O que o cara quis chamar eles de baitolas, ele quis associar que falta de confiança é associada à opção sexual, e não tem nada a ver isso. Essa coisa de você não confiar em mulher ou em homem não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver se a pessoa é gay, hétero, bissexual ou etc. Tem um monte de nome diferente agora aí. Então isso não tem nada a ver. Pelos caras que eu já vejo na internet, tem uns 2 da Red Pill aí, ou 3, que tem relacionamento. Eles pregam que não é para casar e tal, mas tem uns deles aí que moram com mulheres. Estão entendendo? Tem uns que casam. Quando encontram a pessoa certa, vão casar. O pessoal que tem mania de generalizar todas as mulheres ou todos os homens, eu não concordo com isso. Nem todo mundo é igual. Tem muitos caras da Red Pill que falam bobagens, tem gente que fala a coisa certa mesmo, fala a coisa que está acontecendo mesmo, e é assim, rapaz, você tem que avaliar, não julgando tudo como se estivesse errado. Dos dois lados, tem coisas que são faladas, que são verdades, e tem coisas que são exageros ou que são mentiras. Estão entendendo, não é? E o cara, esse cara que falou esse negócio aí, ele ficou evidenciado ali que estava puxando o saco das mulheres, querendo ofender os caras. Eu, por exemplo, eu não confio em ninguém, nem na minha própria sombra. Porque se a luz mudar de lugar, a sombra me abandona. Estão entendendo? Então isso é por conta de pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, que já mentiram para mim, que já fizeram alguma coisa que eu não gostei. Então eu tenho o direito de não confiar em ninguém para não me decepcionar. Mas isso não significa que eu seja uma coisa ou outra aí, como o gado aí falou. O gadinho é um gadinho, o cara é um gadinho, é um beta. Ele é o cara, o tipo cara beta, que a mulher faz o que quiser e ele com medo de perder aceita tudinho. É do chifre fazer curva, voltas e mais voltas de tanto chifre que esse abestalhado vai receber. E recebe, com certeza. Pela cara dele, pelo jeito dele, eu acho inclusive que ele é chegado. Outra coisa que eu tenho que falar. E o que importa se os caras da Red Pill ou qualquer outra pessoa queira ser bissexual, gay, ET e os caramba 4? O que isso define alguma coisa? Eles são menos como pessoa? Eles não podem ter essa decisão também? Quer dizer, segundo o que esse gadinho falou, o cara tem que concordar com tudo que a mulher fala para ele ser homem, tem que concordar com tudo, não pode discordar com nada,
porque senão ele é chamado de baitola. E ele não pode ser baitola também, não? Estão entendendo o que eu estou falando? Para agradar as mulheres, inclusive as duas apresentadoras, ele foi preconceituoso. Tá entendendo? Tá preocupado com o brioco dos caras, rapaz? Se preocupe com o seu e com o seu chifre, seu gado. Boca aberta do caramba. Eu acho o seguinte, quando eu vejo pessoas de qualquer grupo falando alguma bobagem, eu pulo o vídeo, eu nem assisto, nem paro para ver. Coisa de política, um lado acusando o outro, eu nem vejo esse tipo de coisa. Essas papagaiadas, eu não gosto de nada disso, rapaz. Fofoca, essas picuinhas, esses negócios aí esquisitos, eu não gosto de papo desse tipo aí. É que nem agora, esse caso aí do pai que, psicopata, matou os filhos porque a mulher estava traindo ele. Estão falando um monte de papagaiada que foi combinado, que a mulher contratou, e sei lá o que. Parei de ver o caso. A polícia já disse que é mentira, tem muitas fake news. Eu parei de ver. Pô, que papagaiada. Tem gente que perde tempo para criar fake news. Olha, isso é muito chato. Eu sei que a internet dá liberdade para a gente brincar, mas para idiotice é muito chato, cara. Tem muita coisa interessante que você pode conversar. Igual o vídeo passado que eu postei aqui no nosso canal, falando de uma cientista, uma médica, professora, que desenvolveu uma situação para curar pessoas paralisadas, com o corpo inutilizado. Isso é importante, isso são coisas importantes. Isso que deve ficar em conversas pela internet, para a gente aprender coisas importantes, interessantes e coisas geniais. E não essas mentiras, fake news, briga política, ofensas de menosprezar lado A ou lado B para agradar quem quer que seja. É isso que eu estou dizendo. Cara, tem jeito de conquistar as mulheres sem precisar ofender quem pensa diferente delas. Vocês estão entendendo? Existem homens que gostam de quantidade, outros que gostam de qualidade. Eu me encaixo na segunda opção, eu gosto de qualidade. Eu gosto daquela mulher que seja digna. Essa me atrai de uma forma que vocês nem imaginam. E como eu disse, eu não sou humano, eu sou kryptoniano. Mauro Rodrigo El, de Krypton. Estão entendendo? Então é por isso que eu sou diferenciado, em todos os sentidos. E a pegada é com S no peito. Estão entendendo? Agora, gadinho, esse cara aí do vídeo aí do podcast, melhore a sua abordagem. Se produza de uma forma diferente dessa aí de homenzinho beta achando que é alfa, não é? E respeite os outros que pensam diferente de você. É tanta coisa boa para o sujeito fazer, brincar, ver na internet. Tem até uns joguinhos interessantes, não é? Futebol, um monte de coisa. Aí o povo inventa cada papagaiada de ficar defendendo promiscuidade. Quer fazer promiscuidade? Faz na encolha, faz quietinho, não faz propaganda não. Aí depois, ninguém quer casar, fica reclamando que homem é machista, homem não quer casar só porque fiquei com 600 trilhões. Oh, aí é complicado, né, minha filha? O cara não vai ter condição de satisfazer uma mulher que parece o Grand Canyon, se é que vocês me entendem, não é? É basicamente isso. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, não é? Tanto faz. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E eu tô derretendo, tô suando muito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.